Você já se esqueceu de alguma coisa? Se a resposta for sim, você precisa assistir esse vídeo até o final para descobrir que isso não foi tão ruim. Talvez pareça até bom no final. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou Rafael Carvalho e está começando mais um Hipnotizando. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder mais vídeos como esse, antes que você se esqueça. Se você, assim como eu, já se esqueceu de alguma coisa, talvez até algo importante ou algo marcante, fica tranquilo porque é muito melhor você não lembrar do que você lembrar errado. Hoje eu vou falar para vocês e ensinar um pouco sobre falsas memórias. E vocês vão entender esse negócio e como a sua memória é o maior mentiroso do mundo. E vocês sabem que tudo que eu ensino aqui eu gosto de demonstrar com testes. Então já vamos começar com um teste para vocês agora. Eu vou colocar algumas palavras na tela, vocês vão ter alguns segundos para decorar. Não vale pausar o vídeo, senão não dá certo o teste, obviamente. E depois eu vou fazer algumas perguntas sobre essas palavras. Então vamos lá. Pronto, agora vamos às perguntas. Você lembra da palavra porta? Você lembra da palavra tela? E da palavra janela? Se você lembra da palavra janela, comenta aqui, porque você acabou de ter uma memória falsa implantada. Janela não estava dentre as palavras, mas você foi induzido a pensar isso porque todas as palavras lembram de alguma forma janela. E até o formato do desenho que eu coloquei as palavras lembra uma janela. E agora você já está preparado para entender que diabos são memórias falsas e ainda vai aprender alguns perigos que elas podem trazer. Nossa memória não é a coisa mais fiel do mundo e nós somos altamente sugestionáveis. E essa combinação pode nos deixar frágeis a ter falsas memórias. Essas falsas memórias podem ser de algumas formas. A primeira que eu vou falar para vocês é a distorção. Quando a gente lembra de alguma coisa diferente do que é. Quem aí nunca, por exemplo, lembrou de um ator em um filme que ele não participou? Inclusive com perfeitos detalhes. Outro exemplo clássico de memórias falsas foi o 11 de setembro, onde muita gente lembra e jura de pé junto que o plantão da Globo interrompeu o Dragon Ball, quando na verdade isso não aconteceu. Inclusive tem diversos vídeos aí na internet provando isso. Mas muita gente tem essa memória, que é uma memória falsa. Como ela é rica em detalhes, ela é tão perfeita, é impossível você diferenciar uma memória falsa de uma memória real. Fizeram alguns testes há algum tempo, que inclusive eu não sei da validade científica deles, mas vai estar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, que mostra que áreas diferentes do cérebro são ativadas quando é uma memória falsa e quando é uma memória real. Mas a gente não consegue distinguir de forma alguma. E o fato de memórias falsas serem tão reais já trouxe alguns problemas, inclusive em tribunais. Essa combinação de memórias falsas e a gente ser altamente sugestionado motivou os estudos de Elizabeth Loftus, que é uma grande estudiosa da área que mergulhou de cabeça nisso. E um dos testes mais famosos dela é que ela mostra um vídeo para um grupo de pessoas de uma batida de carro. E depois de algum tempo ela separa em dois grupos e para um grupo ela dá um questionário, para outro ela dá outro questionário. E nesse questionário ela pergunta a velocidade dos carros. Só que para um grupo ela perguntou usando um verbo diferente do que para outro grupo. No primeiro grupo ela perguntou qual a velocidade que os carros estavam quando se destruíram. E para o outro grupo perguntou qual a velocidade que os carros estavam quando se tocaram. Como você deve imaginar, o grupo que recebeu o questionário com destruíram teve a tendência de colocar velocidades mais altas para a batida dos carros. E ela provou que só mudando um verbo você consegue mudar completamente a memória de uma pessoa sobre o acontecido. Inclusive, eu reproduzi esse teste lá na Avenida Paulista, só que em escala um pouco menor. E incrível que os resultados foram muito parecidos com o que ela obteve. Se você quiser ver o teste completo, vai lá na nossa página no Facebook que eu postei ele completo lá e tá bem legal. E é outro tipo de memória falsa, que não é a criação e é um pouco diferente da distorção que eu já mostrei para vocês. É quando a pessoa associa coisas que estão juntas, mas de forma diferente. Inclusive um caso que aconteceu, que envolvia Donald Thompson, um psicólogo, ficou muito famoso, onde ele foi acusado de estupro. Porém, no momento que estava ocorrendo o estupro, ele estava ao vivo na televisão, inclusive falando ironicamente sobre memória. Só que a vítima estava sofrendo crime, estava com a TV ligada nesse momento e estava passando ele.
e ela criou essa falsa associação do rosto dele com o rosto do agressor. E ele acabou sendo acusado. Mas ele foi inocentado, obviamente. Essa é uma memória falsa um pouco diferente, onde trocam-se os elementos da memória e acaba formando esse tipo de memória. E há inclusive mais alguns casos, mas não vou falar aqui, isso fica para outro vídeo. E casos como esse nos levantam a questão de como testemunhas não podem ser influenciáveis por causa de um ambiente contaminado, memórias que acabam sendo contaminadas por causa de falta de destreza ou excesso de destreza de profissionais que as interrogam ou então cuidam do caso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, agora você já sabe que sua memória pode te pregar algumas peças de vez em quando. Mas fica tranquilo que ela tende a funcionar bem na maioria das vezes. Não falei que esquecer as coisas não ia parecer tão ruim agora? E você, já teve alguma memória falsa? Vale-se até do Dragon Ball Z. Comenta aqui pra gente saber, pra gente conversar sobre. Eu também já tive várias, posso contar pra vocês. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que tem memória boa ou com aquele que tem a memória ruim, para ele ver que isso não é tão ruim assim. Falou!